Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a minha leitura desse livro aqui, O Amor de Mitya, do Ivan Bunin, e também vou falar um pouquinho sobre o que eu já li de literatura russa. Gente, olha só, tá difícil gravar vídeo, as coisas estão tumultuadas de novo por aqui. Tô fazendo umas reformas, tô sem tempo, tem chovido bastante aqui na cidade, eu não tenho iluminação adequada. Aqui no condomínio onde eu moro ainda é época de férias, talvez agora comece a se ajeitar as coisas, mas é muito barulho, é muita agitação, teve reforma também. Então assim, vários fatores estão me impedindo a colocar vídeos com frequência aqui no canal, tá? Eu não queria dar um tempo no canal porque os vídeos do Divã de Escrita, o pessoal tá gostando, eu sei que tá ajudando muita gente. Então assim, tenham paciência que acho que uma hora a coisa vai engrenar, tá? Mas realmente os vídeos estão mais espaçados e eu não tô conseguindo colocar, acho que às vezes nem um por semana, tá? Eu pensei que eu nunca fiz um vídeo aqui sobre minhas leituras de russos. Mas antes de qualquer coisa, tá? Se você tá procurando nesse vídeo uma especialista em literatura russa, já vou te dizendo que não é aqui que você vai encontrar, tá? Melhor se buscar em outros canais. Tem muitos canais no BookTube de pessoas que estão assim muito íntimas com a literatura russa, e eu realmente sou muito leiga no assunto, tá? Então o que eu vou colocar nesse vídeo são realmente impressões de uma mera leitora que nunca se aprofundou em nenhum escritor russo, em nenhuma obra russa e sequer leu obras importantes como Crime e Castigo, Ana Karenina. Então assim, gente, tá? É um vídeo simples das minhas impressões de leitura e do que eu já li de russo. Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre esse livro, porque eu achei que ele era o segundo, terceiro livro de literatura russa, mas depois que comecei a lembrar, eu já li praticamente uns 8 livros. Então depois que eu falar um pouquinho sobre esse livro, que também vai ser pouquinho, porque é um livro bem fino, eu vou deixar esses livros que eu já li, porque talvez esteja me assistindo alguém assim, nesse nível extremamente iniciante como eu, e goste dessas dicas, porque foram livros que eu li, que não são os mais famosos, mas eu gostei da leitura. Então vamos lá, gente. Esse aqui, O Amor de Mitya, eu escolhi ele aleatoriamente quando comprei. O Ivan Bunin, ele foi o primeiro escritor russo a ganhar um Nobel de Literatura, em 1933, tá? E esse livro aqui, ele vai retratar muito do sentimento que o autor tinha com relação ao seu país, tá? O Bunin, ele se exilou na França, porque ele não concordava muito com os regimes lá políticos, e o que ele coloca nesse livro aqui em relação a principalmente a parte de natureza, paisagens russas, dá para sentir assim que tem muita nostalgia. Então ele fala muito sobre a Rússia. A impressão que dá assim é que ele sentia muita saudade do país dele, e ele descreve aqui muitas paisagens, tá? Então esse romance, que na verdade para mim é mais uma novela, né? Ele é uma história curta, o livro tem 118 páginas nessa edição da editora 34, que é bem famosa, né, com as obras russas por conta do tradutor, o Boris, não vou arriscar falar o nome, vou deixar aqui, que traduzia direto do russo, né? E O Amor de Mitya, ele vai contar a história de um rapaz apaixonado, tá? É uma história bem linear, mas é uma história que fala, pra mim, basicamente sobre ciúme. Então ele era um rapaz adolescente e se apaixonou pela Kátia, que era uma mulher assim, toda saltitante, extrovertida, que gostava de artes, que sonhava em viver no meio da arte, e ele era um rapaz mais introvertido, totalmente apaixonado. Ela dava retribuição
a esse sentimento, porém ele não se convencia disso. Então, o que mais eu achei legal nessa história é que ela vai lembrar muito daquelas paixões que a gente tem quando é adolescente, né? Quando a gente é mais novo e a gente se apaixona e acha que o mundo vai acabar e a gente acha que tudo é terrível, que a gente não vai conseguir desfrutar desse sentimento, ainda que sejamos correspondidos, tudo vira uma tempestade num copo d'água. É mais ou menos o que acontece com ele. Ele é apaixonado pela Kátia, porém sempre achando que ela não retribui desse amor, aquela insegurança que a gente sente quando é jovem, ele acaba mudando para uma outra cidade, pede para ficar um tempo longe dela, e isso é bem típico, né, de amor adolescente. A gente gosta de sofrer, né? A gente pede tempo sem precisar, a gente quer se afastar sem precisar. Então foi bem legal, assim, para mim foi uma leitura bem nostálgica por conta disso. Nessa outra cidade, então, é que ele, né, se dá conta da ausência da sua amada, e aí ele vai relembrar muita coisa, e aí ele vai estar sempre no correio esperando uma carta dela, e nessa espera dele é que a gente vai ver muito da escrita do autor com relação às paisagens russas, e o autor também, ele baseia muito a narrativa dele nas estações do ano. Isso foi uma coisa que eu notei aqui. É uma história ok, é um romance, uma paixonite, né, que vai ter um desfecho aí, né, e basicamente é isso, gente. Por isso até que resolvi colocar os outros livros aqui no vídeo, mas eu recomendo de qualquer forma, tá, porque não foi uma leitura ruim, mas para você conhecer também um pouco da literatura russa, eu acho que é uma leitura ok, tá, apesar de não ser um escritor dos mais falados, ele era muito admirado pelo Thomas Mann, pelo Nabokov, então com certeza não era pouca coisa, e eu vi isso na escrita dele. Então tá aqui, recomendado, e mais um russo para minha humilde listinha, né? E aí, gente, eu vou falar então um pouquinho dos livros russos que eu descobri que eu já li, que tem uma listinha aqui. Eu vou deixar aqui para vocês como dica, tá? O primeiro que eu li foi o clássico A Morte de Ivan Lit, do Tolstói, que foi na faculdade de letras, a gente precisou ler, foi ali que eu conheci. Depois eu li o Almas Mortas, do Gogol, né? Nikolai Gogol. O Almas Mortas já foi um livro bem mais aprofundado, eu li no Kindle, mas eu gostei bastante. Ele tem uma veia humorística, né? E ele vai contar aí de um burguês malandrão. Na verdade, eu ia até falar o que ele fazia, mas melhor não, porque eu acho que eu vou dar spoiler, gente. Mas Almas Mortas, já tem vídeo no BookTube, vídeos legais, então se alguém se interessar, dá uma procurada no Google aí, com certeza vai achar. Depois eu li também do Tolstói, ele tem um conto que foi adaptado para uma obra meio juvenil, assim. Ela tem ilustrações e tal. É o conto que chama De Quanta Terra Precisa o Homem? Né? É uma pergunta, na verdade, de quanta terra precisa o homem, né? E é uma história de um homem que é obcecado pelo desejo de adquirir terras. Ele não para, né? É ambicioso, assim. E tem toda uma moral, é um conto bem bonito de Tolstói, e nessa edição aí tá excelente, tá? Depois eu li também, isso, gente, eu tô falando aí dos últimos 4 anos, tá? Porque eu não, como eu disse, não tô acostumada com literatura russa, né? E eu confesso que eu morro de medo de pegar os calhamaços, então acho que é por isso que eu tô começando aí dos mais finos. Mas, veja só, nesse caso eu errei, porque a gente leu pro clube do livro que eu participava, acho que há uns 2, 3 anos já, um livro do Dostoiévski. E foi a primeira leitura que eu fiz dele, e única até agora, que é esse nome que eu vou deixar aqui, gente, que eu não ouso pronunciar, tá? Vou deixar a capa do livro, na verdade. E esse livro não é também assim muito comentado e nem é um dos preferidos dos leitores. Na verdade, a intenção do autor inicial era um projeto que escrevesse a história, né, discorresse da história de uma menina desde a adolescência até a maturidade. Porém, como foi bem na época que ele esteve preso na Sibéria, depois da prisão ele acabou
acho que desanimando, não me aprofundei nos motivos, mas ele finalizou essa obra mais rápido do que deveria. Então a gente vai ter, na verdade, só os dramas da adolescência dessa menina. E tem ali um desfecho, mas dá para notar que foi uma coisa assim terminada às pressas. Então eu não gostei desse livro, não gostei do final. Quem me acompanha sabe que eu já não sou muito fã de finais meio abertos assim. Não gostei, tá? Mas claro que a escrita dele é maravilhosa, né? Não tem como eu discordar disso. E eu tô agora com Memórias do Subsolo aqui, né? Que acho que é o mais famosinho dele, para ler também, tá? Então, foi mais uma leitura que eu fiz, né? Não deixa de ficar na lista. Aí, depois, eu li um livro do Tolstói também, que fala sobre contos espirituais do Tolstói. O Tolstói, ele era um cara que, o pouco que eu conheço dele, ele era muito envolvido nessas pesquisas sobre o sentido da vida, sobre vida após a morte, coisas mais ligadas à espiritualidade, né? E esse livro do Tolstói, que chama Onde Existe Amor, Deus Aí Está, é um livro muito bonito que contém alguns contos, inclusive aquele conto de Quanta Terra Precisa o Homem, a gente tem nesse livro, tá? Se não me engano, é uma meia dúzia de contos, né? Mas eles são voltados para essa parte mais espiritual e eu achei, assim, os contos muito bonitos. Foi uma leitura bem gratificante para mim. Depois eu li o tão polêmico do Dr. Zhivago. E, gente, eu não vou falar muito desse livro aqui, porque se eu contar para vocês que na época eu cheguei a gravar vídeo, editar, tive uma trabalheira e decidi não publicar o vídeo, porque Dr. Zhivago é um livro que divide opiniões, tá? Só que o problema é que eu tenho uma visão pessoal. Esse livro faz parte da minha memória afetiva. Vou contar para vocês por quê. Meu pai, ele nasceu no ano de 1930. Quando ele casou com a minha mãe na década de 50, um dos empregos que ele teve na época ali foi no cinema da cidade onde eles moravam. Então meu pai passava os filmes no cinema. Não tem um nome para isso aí, eu não sei qual é, mas ele era o cara que passava os filmes no cinema. E foi bem na época que era já um clássico o filme do Dr. Zhivago. Então, esse filme Dr. Zhivago, ele era o filme preferido da vida do meu pai. Meu pai sempre falava desse filme. E claro que meu pai não leu a obra, era o filme, e o filme, quando eu li depois, assisti o filme ele tem muito mais romance do que tem a obra. A obra não é focada no romance dos protagonistas, e sim na parte política da Rússia, né? Só que assim, apesar de também ter gostado da obra, eu tenho muita memória afetiva com essa história. Eu ia acabar, eu acho que me deixei também envolver por isso, por ter gostado da obra. Enfim, gente, mas foi um livro que eu li, não me arrependo, acho que foi o maior de todos aqui dos russos que eu li. Né, desculpa os que não gostam, mas a minha memória afetiva de ser o filme preferido do meu pai ainda faz com que eu goste de Dr. Zhivago, tá? E aí o ano passado eu li esse aqui, que acho que foi um dos melhores dessa lista, tá? Chama Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Não sei se é assim que fala, tá? Mas também fala de um romance, tá? Esse livro, O Amor de Mitya, me lembrou um pouquinho. Ele fala sobre um rapaz, né, filho de uma família tradicional ali, que conhece uma vizinha e se apaixona por ela, só que ela é mais velha, e ele acaba ficando assim loucamente apaixonado e meio que nas mãos da menina, né? Ela tem o controle ali da situação do relacionamento e ele passa então a descobrir os segredos da sedução. É um romance, tá? Ele se foca mesmo no romance entre os dois. Mas eu gostei demais da escrita do Turgenev, até mais do que esse aqui, tá? Eu achei que ele foca mais nos sentimentos, né? E não nas paisagens. Ele teve um final assim meio inesperado para mim, mas foi um livro que eu gostei bastante, inclusive indicado pelo meu amigo
Erivelton, que fez faculdade de letras comigo. Obrigada, Erivelton, pela indicação. Então, como eu disse, gente, nada aprofundado, né? Mas eu quis deixar registrado nesse vídeo até para os meus registros pessoais. Não deixo de indicar, embora não tenha sido uma Brastemp esse livro para mim, mas eu não deixo de indicar para vocês, porque é um livro rápido de ler e vale a pena por essa coisa das paisagens, assim, para conhecer um pouco mais a ambientação. Também as outras dicas ali, né? Um pouco das minhas impressões, o que eu gostei, o que eu não gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!